O tema, né, do talk hoje é da questão para eu compartilhar com vocês um pouco da minha experiência que eu tenho aí com 10 anos em WordPress. É, Meu primeiro site, WordPress, ele foi para um projeto de marketing digital da faculdade. O professor virou assim e falou assim: gente, vocês têm uma semana para fazer um site. Só que ele não ensinou nada de como fazer o site. A gente não teve aula ainda de site na faculdade, né? E aí a gente falou assim, lascou, né? Que a gente vai fazer? Aí na época a gente deu um Google, tipo, como que a gente fazia um site rápido, de jeito fácil, e a gente viu que era o site WordPress. E aí a gente montou esse site para essa matéria. Depois esse professor gostou tanto do site que ele me chamou para ser estagiária dele. Ele viu que eu fiz toda uma estratégia de conteúdo também, né, para colocar ali. E a gente, mesmo fazendo o curso de gestão de TI, a gente ainda não tinha visto, tipo, ainda engenharia de software, não, não tinha visto ainda a documentação, essa parte mais técnica, né, de tecnologia. A gente estava muito ainda na parte de empreendedorismo, né? O início do curso foi muito voltado mais para empreendedorismo, comunicação. E foi assim, o amor à primeira vista, vamos dizer assim, né? Mesmo que lá em 2015 o WordPress não era tão legal como ele é hoje, e quem não acha o WordPress legal, por favor, não reclamar do WordPress, tá? Que ele tem muitos sentimentos, ele fica chateado. É... E aí, dali pra cá, eu, sei lá, eu devo ter feito mais de 40 cursos. Mas o que eu mais estudei foi a área de design, a área de experiência do usuário, a área de UX, acessibilidade, para entregar ali sites mais assertivos, mesmo sem codar. Apesar que eu tenho sim, eu já fiz uns cursos de PHP, curso de front, Tailwind. Então eu manjo ali um pouco, até porque como eu trabalhei também com gestão de TI, eu gerenciei times de desenvolvimento. É, e eu precisava até para conseguir me comunicar com eles, né? Que aí chegava numa daily, numa sprint, chegava numa review, uma sprint review, né? Não ficar ali, tipo, ok, o que você tá falando? Não entendi nada que você tá falando. Por que você tá demorando para entregar meu card? Então, eu estudei bastante, várias coisas. Eu sou uma pessoa muito generalista. É, a primeira coisa que eu trago para qualquer pessoa que queira começar a mexer com WordPress ou que queira entender sobre o WordPress. É uma ferramenta no code, low code, ok. Você não precisa saber codar, mas você precisa entender como é que a internet funciona. Em que sentido? Você vai precisar saber escolher uma hospedagem para o seu site. Você vai precisar mexer nos registros de domínio. Você vai ter que saber, às vezes, mexer ali com a questão de e-mail. Você vai ter que fazer configurações. Você vai ter que entender mesmo que seja adicionando plugins, você vai ter que entender que às vezes um plugin vai ser mais caro que o outro por causa de acesso de API, por causa de quantas requisições ele vai ter que fazer, se é uma coisa que ela já está mais integrada ou não. Então você tem que entender como a internet funciona, até para você não sair prometendo o mundo para o seu cliente, sendo que você não consegue nem entregar a rua para ele. É o primeiro e o mais importante de todos, porque hoje tem muito cursinho, muitas promessas, fala assim, você faz um site em 5 minutos com a inteligência artificial XPTO. Só que aí depois a pessoa faz aquele site, não sabe dar uma manutenção, não sabe alterar aquele site. O site vai vir com uma série de problemas de vulnerabilidades, uma série de problemas até na hora da implementação, que vai ficar bom no desktop, mas não é responsivo no mobile, ou ele pode até ser responsivo, mas ele não é um responsivo que traga ali uma navegação legal, né, pro usuário. Então, a pessoa tem que entender, né, que a internet ela é feita para vários dispositivos, que versão de navegador pode influenciar como seu site é apresentado, sistema operacional pode alterar.
Por exemplo, um site, às vezes um site que tem um pop-up no desktop, ele vai funcionar bem, mas num navegador mobile, muitas vezes os pop-ups são bloqueados. Então, não use pop-up se você quer um público mobile. Então, ok, não precisa saber codar, mas o mínimo do mínimo é saber como a internet funciona. Comunicação é o principal fator que leva projetos a falharem. E as pessoas esquecem que sites são projetos. E isso vale para qualquer área de desenvolvimento. Eu falo de sites porque é da minha vivência, né? Mas como eu trouxe, né? Eu já gerenciei time de desenvolvimento de aplicativo, time de RP. Então, a comunicação em que sentido? A gente que é de tecnologia, nós temos muitos termos, muitos jargões, muitas coisas que às vezes parecem muito claras na nossa cabeça, mas não são tão claras. E quando eu falo para vocês refletirem nesse sentido, trazendo até para o cenário aí do PHP, é só ver como um dev sênior PHP pensa e um dev júnior PHP pensa. Às vezes, o sênior vai achar que o que ele está falando é super simples e o dev júnior vai achar que aquilo é super complexo. Mas, ao mesmo tempo, o dev júnior, entrou há menos tempo no mercado e às vezes ele já aprendeu coisas sem tantos vícios de programação quanto um dev sênior. Então, nem tudo que parece que vai ser sempre num ranking, né? Falar assim, o sênior sempre vai estar com a razão e o júnior não. Ou não precisa de comunicação. Para que esses eventos? Para que vai ter daily? Para que vai ter retro? Para que vai ter tantas cerimônias? As pessoas não levam a sério o quanto a comunicação é importante. No meu caso, como eu tenho a minha agência, né? Tô terminando de estruturar minha agência de marketing e tal. Eu lido diretamente com o cliente. Então, eu preciso muito dessa comunicação. Eu preciso mais ainda do que dentro de um time, porque no time, se alguém erra alguma coisa, às vezes tem outra pessoa para ajudar. Quando você trabalha empreendendo, né? E você é responsável técnica pelos projetos, é muito mais difícil. Como eu tô na minha tela aqui, gente, se vocês quiserem fazer algum comentário também, pode só abrir o microfone e falar, tá? Eu esqueci de falar isso também. Vocês acham que tô indo muito rápido ou tá de boa aqui? Tá tranquilo. Ah, então beleza. Eu não sei o quanto vocês entendem aí de WordPress, né? Mas basicamente o que mais vai influenciar o, o WordPress são as questões de temas e plugins. Acho que alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Ah, tá aqui. Temas e plugins. O que acontece muito, tá? Muito mesmo com sites WordPress, com agências, com times de tecnologia e gente que monta um monte de gente para fazer um site. Cada um vai querer testar um plugin. E aí tem alguns problemas nisso. Tem plugins que não são compatíveis entre si. E aí a pessoa vai lá e fala: não, mas eu já vi, eu já usei isso no meu outro trabalho, esse plugin é excelente, que não sei o quê. Aí vai e dá trava com, sei lá, com o e-commerce. Não funciona direito por causa do e-commerce, que é o que faz a WordPress virar ali um e-commerce, né? A plataforma principal ali do WordPress para virar um e-commerce. E aí eu falo assim, a gente coloca só o essencial e isso tem que ser muito bem alinhado. Tema também. A pessoa vai testando 1 zilhão de temas, só que diferente dos plugins, temas só ficam ativos, né?
E aí deixa aqueles temas ali só ocupando espaço na hospedagem, só deixando o site mais lento. É o principal fator que eu vejo na hora de pegar site para dar manutenção. É, a pessoa instala 1 zilhão de plugin ali, não quer saber de atualização, não dá uma manutenção, acha que porque fez, acabou. E ainda mais com tantas vulnerabilidades na web, né? Mesmo em times, mesmo que não seja questão. Eu até discuti isso no Threads esses dias. Hoje não existe uma plataforma que seja 100% segura. Eles podem falar isso por marketing, mas nenhuma plataforma é imune à invasão. Nenhuma. Então, claro que vai ter umas que são mais e menos que outras, né? Vai ter mais e menos vulnerabilidades, mas em oportunidade alguma você pode simplesmente deixar algo de lado e falar assim, não, ele sempre vai funcionar assim e sempre vai ser assim porque esse que é o certo. Não em tecnologia. Se você quer isso, você, sei lá, você tá na área errada. Porque os navegadores mudam, os sistemas mudam, a forma que o computador interage com os programas mudam conforme os sistemas vão mudando, até para melhorar o desempenho ali, né, das plataformas. Vai ter as tendências que vão e voltam, sei lá, vai ter um web app, vai ter um PWA, vai ter várias tecnologias ali que vão conversar com o WordPress, com o PHP e outras coisas de programação. E não dá para simplesmente achar, eu escolhi isso, eu quero isso e vai ser sempre assim. Então, a dica também do menos é mais é sempre revise suas escolhas. Sempre entenda ali e fala, nossa, seu site está esquisito. Olha um fórum, olha uma comunidade de WordPress, olha se tem alguém falando, porque às vezes pode ser inclusive que ele tá com alguma brecha de segurança, pode ser que esteja acontecendo algo que você não tá nem notando. E por mais que eu goste muito do WordPress, tem algo que sempre vai acontecer em qualquer plataforma que aceita envios assim de uma comunidade extensa sem tanto filtro, né? É que vai ter coisa que vai vir avacalhada mesmo. Vai ter coisa que vai parecer bonita, né? Eles vão colocar um layout ali legal para chamar a atenção da galera, trabalhar ali com os textos, mas atrás o serviço não tá bacana. E mesmo que você suba seus próprios plugins em PHP, né? Monte ali uma estrutura, eles também precisam de manutenção, eles também precisam estar integrados ali, né? Então não existe essa possibilidade mesmo quando é você quem faz. Deixa eu ver aqui. Achei que alguém estivesse mandando uma mensagem. A 4 é que você precisa aprender a defender o seu trabalho. No WordPress, como é um mercado que tem muita influência de marketing, né? Tem muita gente de marketing que usa o WordPress, nem sempre eles vão tomar as melhores decisões para o site, porque eles, como eu falei no primeiro tópico, né, que eu achei que foi mais importante trazer, eles não vão ter essa visão de como a internet funciona, eles não vão ter essa visão de que, às vezes, quando um dev PHP ou quando algum desenvolvedor ali que seja especialista em WordPress, né, na questão de plugins e tudo mais, fale que não é legal fazer determinada configuração, eles não vão querer ouvir. Eu já vi muito isso com configuração de tags. O pixel do Facebook, API do Facebook e integrações com tráfego, que o time de marketing simplesmente queria uma tarefa para ontem, né? Como é comum em TI, né? Eles tratarem a gente como pastelaria. E aí com a desculpa de não, mas no WordPress é tudo muito simples. Só que mesmo sendo simples, né? Vamos falar assim, um botão que você vai ali ativar ou não, você vai ter que configurar aquele plugin e você ainda tem que avaliar se aquele plugin realmente pode estar ali. Você vai ter que avaliar se aquela tag ela realmente foi bem configurada, porque às vezes o problema vem da base. A pessoa fala assim: "Ah,
A API de conversão do Facebook não está funcionando. Aí quando você vai olhar lá, o que acontece? A pessoa mandou o token todo zoado para você. O token está errado. O problema está no próprio gerenciador de anúncio. Então, a gente precisa aprender a defender o nosso trabalho. A gente precisa falar assim, não, calma. Você quer isso, eu entendo que você quer isso, mas como que a gente chega nesse meio termo, né? Como que eu consigo te ajudar e você consegue me ajudar? Aí a quinta é uma coisa que eu acho que muito para quem trabalha com front, né? Que eu considero aí o WordPress também parte front, que eu tive várias vezes mexer com questão de JavaScript, CSS no WordPress para fazer coisas mais específicas, né? Que os temas não suportavam. O X muda o jogo. O que é o X? Experiência do usuário, né? O User Experience. E como que muda o jogo? Todo projeto que você faz, você tem que pensar em quem vai utilizar aquele projeto. Quem que vai ser o usuário que vai utilizar aquele projeto. Muitas vezes as pessoas fazem o site para o gosto delas. Fala assim, eu gosto muito dessa paleta aqui, então eu vou usar essa paleta. Essa fonte também eu gosto muito. E eu tô enxergando legal o site e é isso que importa. Só que aí, na hora que a Bonita coloca o site para rodar, não vai vender. Não vai converter. Não vai ter um apelo ali, né? Não vai ter o que atrai o usuário para voltar ali. Então, o X é uma área que acredito que todo mundo que mexe com front tem que dar uma estudada. Todo mundo que mexe com algo que tenha interface com o usuário, você não precisa ser um especialista em UX, afinal, o UX é uma área do design e tem uma profissão específica para isso. Mas pelo menos para você entender o que as coisas que a gente faz, elas têm que ter um porquê, elas têm que ter um sentido. Não ser só a pessoa que dá um commit, que aperta um botão, e não pensa em consequências, vamos falar sendo da forma mais direta possível, né? O X é, para mim, a balança das consequências. Isso, a psicologia das cores é uma parada muito importante, tá? Eu não sei o quanto vocês entendem aí de psicologia das cores ou esses temas mais voltados a design, mas as cores, elas podem mudar muito a percepção que a pessoa tem da sua marca. Tanto que você pode ver que muitas vezes sites de pessoas de áreas em comum, elas seguem cores. Por exemplo, a galera da área de saúde gosta muito de usar o azul com branco, que remete à segurança. E tem muitas empresas de tecnologia que também usam o azul e branco justamente por causa da segurança. Quando você vai falar ali de questão do feminino, o rosa, que vem a questão do delicado. Quando você vai falar de uma landing page, vai falar de um lançamento ou de alguém de marketing, tem aquele template padrão que é o preto, fundo preto com uns detalhes em dourado ou algo, uma questão de sombras ali. É muito sobre como as cores influenciam até pela questão do funil e de intenção de compra. Então, eu sei que muitas vezes também vai chegar simplesmente a decisão não vai ser vocês que vão tomar, né? Quais cores vocês vão ter que usar. Mas, quando você pensa em UX, também uma coisa que é muito legal é pensar que as coisas têm que seguir padrões para facilitar a usabilidade. Então, faz ali um tema mesmo, um design system, segue ali um padrão para botão. Não faz sei lá, uma hora você faz um botão roxo, na outra você faz um botão preto, na outra você faz um botão laranja. E sendo que eles têm a mesma intenção, sendo que
as pessoas elas estão tão cansadas hoje, mas tão cansadas, que elas querem pensar o mínimo possível. Então, o X, eles falam que é muita questão de guia. O X é o guia. Então, você vai lá e vocês pensem muito no sentido de que como guiar o usuário a ter a ação que eu espero que ele tenha. Como que eu posso guiar o usuário a completar a tarefa que ele precisa completar com o mínimo de esforço. Parece simples. Às vezes é simples, às vezes não. Então, é sempre ter só mais esse senso crítico, que o X muda muito o jogo nesse sentido. Quando você começa a fazer um botão, você fala assim, nossa, mas esse botão aqui, o contraste dele tá horroroso. Nem eu tô conseguindo ler. E falo assim, cara, eu tô de óculos e não tô conseguindo ler o que que tá nessa tela com essa combinação de cores. Às vezes não é nem questão de psicologia das cores em si, mas as cores elas não funcionam bem entre elas. É uma questão que você fala assim, não consigo ler, não tá legal, não tá funcionando bem. É tipo, eu falo que também tem muita a IDE, né, que as pessoas utilizam para codar também. Dá para perceber muito quanto isso influencia, porque tem gente que é do time que curte muito IDE só escura. Coloca ali IDE com fundo preto, às vezes umas corzinhas ou outras, mas fundo preto. E aí, se você vai lá e mostra uma ideia, um sistema de desenvolvimento ali um programa de desenvolvimento que é branco, a pessoa vai parecer que é um vampiro saindo na luz, assim, né? Você fala, meus olhos, socorro! Então, assim, é... Cara, eu conheci pessoas que até tem muito tempo de desenvolvimento que usava só ideia branca ainda e colocava umas cores muito chamativas. Aí tinha reunião, né? Vai apresentar ali um código, não sei o que, explicar a lógica daquele código. Você fala, velho, como que você tá conseguindo usar isso aí? Eu também sou do time escuro. Então, assim, mas é uma questão também de agradar, vamos dizer, gregos e troianos, né? Tanto que hoje tem sites que eles colocam se a pessoa quer ver no modo noturno ou quer ver no modo tradicional. Porque eles entenderam que, por mais que a gente que é de tecnologia goste, mas costume usar mais o fundo preto, quem é de fora da área pode achar cansativo ou pode achar que não tá vendo direito as coisas. É tipo, se eu pego o celular da minha mãe, vai estar sempre com o brilho no máximo, volume no máximo e tudo no máximo. Porque a acessibilidade é entender que as pessoas têm gostos diferentes, as pessoas interagem com sistemas de forma diferente, não só sites, né? Então é entender que quando a gente faz algo, não é pra gente. A gente faz algo para outras pessoas acessarem. Para mim por isso que eu falo muito, que eu defendo muito essa tecla e eu fiz vários cursos de UX para continuar defendendo essa tecla de que o UX muda o jogo. Isso, a questão de problema de visão. Se eu não me engano, se você for pegar pessoas com daltonismo ou com algum tipo de questão visual, você já tem aí mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Aí você vai falar, e isso eu tô falando só no Brasil. Aí você fala que um público de 1 milhão de pessoas não é expressivo? Como é que você fala isso, né? Como é que você simplesmente ignora 1 milhão de pessoas que e tem, na verdade, o número é até maior que 1 milhão, né? Porque eu não tô lembrando o número exato, mas tem toda uma cartilha de acessibilidade, né? Por exemplo, meu site ele tá sendo desenvolvido de uma forma que quem utilizar um leitor de tela vai fazer sentido, ou eu não tô usando os alt text, não tô usando a hierarquia correta ali para um leitor de tela correr e a pessoa entender. Aí você já foi bem intensivo, né? Até a casa meteu um preto ali, mas eu acho que eu não ia conseguir viver numa casa preta. Não sei. Eu acho que o computador eu consigo, porque depois eu fecho e aí eu vou viver outro movimento, outro ambiente, mas a minha casa eu não sei.
Na minha casa eu gosto de coisas mais claras. Mas ainda mais pra eu mexer no Figma, não sei o que, porque o Figma padrão, por exemplo, pra fazer design, ele vem um cinza bem clarinho, vem umas cores assim muito clarinhas, eu sempre mudo, sempre. Ah, não gosta de luz na cabeça. Fotofobia, né? Tem muita gente que tem fotofobia também, tá? Então, você tem que entender até quando é, essa decisão ela te influencia, né? Porque a casa já é algo que é mais seu. Se você quiser falar assim, ah, eu vou fazer minha casa toda de preto, com 2 janelas e acabou, é sua casa. Agora, quando você tá falando de um site, o site outras pessoas vão ter que acessar, ou então você não vai vender. Você pode até fazer um site que ninguém vai acessar, tem gente que faz, né? Tipo um diário. Mas tem que ver qual que é o objetivo ali. Deixa eu ver aqui. O Expo do jogo. É... E até entrando nessa questão aí, né, das cores, o belo ele é relativo. Então, tanto você quanto seu cliente precisam de referências para se alinharem. E o que que eu falo da questão do belo ser relativo, né? Tem gente que vai achar lindo aqueles sites que ainda tem aquela cara bem datada, assim, né? Da década ali dos inícios dos anos 2000, uma coisa assim, traz um cromado, traz uns efeitos dourados, traz vários artifícios, né? Várias questões visuais. Tem gente que vai achar aquilo ali horroroso. E tem gente que não vai querer fazer, tem gente que não vai querer nem consumir não vai nem prestar atenção no que você tá falando porque achou feio, porque as pessoas são assim. O senso estético das pessoas interfere muito em como elas vão interagir ali interagir ou não, vai rejeitar ou não ali a sua interface, né? Então é sempre bom antes de. Porque tem muita gente que também não paga o processo todo. Nem se pagar o processo todo, mostra as referências. Fala assim, olha, para o seu nicho, para a área que você está querendo atuar, eu recomendo a gente seguir este caminho. Aí você manda ali uns 3 links ou 3 projetos que você já fez, 3 coisas que você já fez, porque o combinado não sai caro. Gente, eu morro de medo de aranha. Eu não quero eu não quero saber de aranhas amigas ou não. Eu também morro de medo de aranha. Deus me livre. Exatamente isso. É... Então, assim, lembra sempre o seu gosto, reforçando mais uma vez, o seu gosto não pode influenciar tecnicamente no que você vai entregar para o cliente se o cliente tiver uma referência que é diferente da sua. Se você quer entregar só projetos que sigam o seu centro estético, que sigam o seu gosto, você vai ter que nichar. Você vai ter que encontrar o seu público em pessoas que estão ali estão pares ali, né? São pessoas que querem realmente aquilo. Porque tem público para tudo, viu, gente? Então, eu estou falando tanto no geral quanto no específico. Se você quer atender mais pessoas, tenha seu coração mais aberto. Vamos dizer assim. Não seja uma ilha. Participe de comunidades e eventos. Eu gosto muito de reforçar, porque tem muita gente que, por mais que esteja em comunidades, por mais que vá a eventos, às vezes, eles não interagem, eles estão ali só como ouvintes. E tem muitas oportunidades que aparecem de dentro de comunidade, tem muitas questões que aparecem ali de dentro de comunidades. Então, olha o meu caso, por exemplo. Se eu não tivesse movimentado o meu LinkedIn ali para falar que eu dou palestra, se eu não tivesse feito a minha comunicação, se eu não tivesse é, exposto, a Cris não teria vindo falar comigo. A Cris não ia falar assim: olha, Amanda, você quer vir palestrar na comunidade PHP de Manaus? Não teria acontecido isso.
E olha que coisa diferente, eu nunca que imaginei, na hora que ela falou assim, eu falei assim: "Nossa, mas para PHP de Manaus? Eu tô aqui em BH, sabe, tipo, eu nunca imaginei". Ela falou assim: "Não, a gente faz pelo Discord, não sei o quê". E olha essa oportunidade, se a gente não agarra essas oportunidades de realmente ser ativo nas comunidades, ser visto, ser mostrar a nossa opinião, a gente não é lembrado. E fora a crise aí, já falando até, por exemplo, da questão de clientes, né, porque para quem empreende igual eu empreendo, isso é muito importante, quem trabalha em CLT é de é mais dessa questão de, vamos dizer assim, não ser demitido, tá? Sendo bem franca com vocês. É a pessoa falar assim: "Olha, ele faz diferença no time". Para quem empreende, é o tipo assim, cara, se você não for visto, não for lembrado, não vender seu peixe, você não vai pagar seus boletos. Como é que eu vou pagar a ração Ultra Prêmio 4K HD dos meus gatos se eu não tô tendo cliente para bancar meus gatos, entendeu? Então, assim, a gente precisa se expor e estar nessas comunidades para ficar mais fácil o processo. Você tá ou não tá pronto, Ivana? Não entendi. Ah, tem gato que vive de sachê. Tem. Isso é verdade. Então, assim, a gente pode conversar, abrir sobre isso também, viu, Ivana, para conversar sobre isso, porque eu vou vou falar de um tópico sobre o ego também, que muitas vezes a gente deixa de fazer algo pensando que não está pronto e, na verdade, a gente tá até tá, mas a gente é muito perfeccionista ou a gente se auto-sabota e não tem como a gente ficar pronto sem botar a cara para jogo. Não tem. A crítica, ela virá, mesmo se você for a pessoa mais experiente, mesmo se você for a, sei lá, o cara que inventou a linguagem da programação, vai vir gente criticar seu trabalho. É o que tem gente que faz com PHP, vai lá e fala assim: "Ah, PHP é uma linguagem que tem uma comunidade forte, que não sei o quê". Mas vai ter gente que vai meter o pau no PHP, vai ter gente que vai sempre assim: "Ah, PHP já morreu". E sempre, né? Sempre tem um doido pra sair falando umas coisas dessas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente acredita da gente mesmo, no sentido de não ser capaz de fazer algo, de não estar pronto para fazer algo. Às vezes a oportunidade até aparece, mas a gente não aproveita. É tipo assim: "Ah, não consigo". Eu várias vezes eu antes não, né, antes eu era muito tímida, eu realmente era muito introvertida. Eu deixei de aproveitar várias oportunidades, porque eu falava assim: "Não dá, não dá". Aí, eu acabando de me formar, lá em 2017, chega uma menina do meu trabalho e vira: "Amanda, tem uma comunidade de desenvolvedores de front aqui de São Paulo. Eu falei de você para eles e eles querem que você palestre na IBM". Eu pensei 50 vezes em rejeitar o convite. Então eu falei: "Caramba, eu acabei de formar, o que que eu vou caçar de falar na IBM? O que que eu vou, por que que eu me arriscaria a falar na IBM, né? Uma empresa tão grande de tecnologia, os caras vão rir da minha cara". Só que aí eu fui e falei da coisa que eu tinha mais vivência, que era gestão de tecnologia. E quando eu falei da visão de gestão, só que falando para desenvolvedores, o assunto foi muito bem aceito. Eles tiveram várias dúvidas, né? Na época, tinha muitas empresas ainda migrando para metodologia ágil. Então, mesmo eu pensando, eu falei assim, eu sei tão pouco, eles gostaram tanto que eles pediram para fazer outras participações, né? Outras conversas ali com a comunidade, porque eles queriam aprender mais sobre o tema. Então, às vezes, por mais que você pense assim, eu sei pouco sobre isso, provavelmente você ainda vai saber mais que alguém.
Então, a autoestima é algo que realmente precisa ser desenvolvida e tratada para a gente poder assumir essas responsabilidades, né? Para a gente poder ganhar mais espaço e ganhar mais dinheiro, né, galera? A vida é essa aí, a gente tem que ganhar dinheiro, não tem como não. Não dá pra gente viver de caridade. Então, vamos botar a cara no sol aí, por mais que sejamos meio Drácula às vezes, porque a gente precisa se expor. Hum, É, aí que eu falei, né? Eu já dei até um spoiler desse tópico. O ego é seu maior inimigo, mas você precisa dele para vender. Isso mesmo, Cris. É isso mesmo. Pouco que a pessoa sabe é o universo para quem não sabe nada. Porque a gente sempre tem uma régua visando, sei lá. Muita gente começa hoje e tá querendo ter o mesmo nível de alguém que já tem 20 anos de mercado. Isso é se machucar, sabe? Isso é desleal com você mesmo. Então, a gente tem que também até saber com quem a gente está se medindo, né? Com quem a gente está se comparando. Porque essa comparação ela é muito brutal, ela é muito ruim para nossa autoestima. A questão do ego é assim. Ele pode ter duas facetas. Às vezes, o ego ele vai te fazer não vai te deixar evoluir porque você acha que sabe demais e que não precisa estudar mais e que não precisa da ajuda de ninguém e que ninguém está a seus pés, né? Ninguém está no seu nível. Isso vai te fazer perder muitas oportunidades também. Porque tudo na vida é equilíbrio. Você não pode nem achar que você vai conseguir alguma coisa falando para todo mundo que você não é suficiente, porque as pessoas vão acabar acreditando em você. Como também você não pode se achar o rei da cocada, não pode se achar que você tá acima da decisão do time, ou então chega lá e fala assim: ah, sei lá, tem um aplicativo do Itaú. O Itaú, ele tem um time técnico de centenas de desenvolvedores. Centenas. Mas aí chega o Alecrim Dourado e acha que ia fazer o aplicativo melhor que o do Itaú em um mês, porque tem várias falhas no aplicativo do Itaú. Beleza, você pode até propor coisas melhores para o aplicativo do Itaú. Mas não dá para ter um ego inflado o suficiente para pensar que você sozinho vai conseguir pensar melhor do que 100 desenvolvedores, sabe? É, é saber se valorizar, mas também entender que mesmo os melhores desenvolvedores têm seu limite. Tem, é, tem suas limitações, né? Ah, um dos meus melhores amigos é Dev do Itaú. Ele fala, tipo, o quanto tem um monte de quebra-pau lá, porque nem toda decisão também é técnica, tá? Muita coisa que entrava é um negócio. Fala assim, ah, não, esse daqui tá com custo muito caro, vocês vão ter que diminuir esse custo. Ou, a gente precisa, sei lá, precisa melhorar uma API de pagamento, mas para você melhorar uma API de pagamento, você vai ter que gastar ainda mais na AWS. E o custo não vai se pagar. Então, assim, pensar bem antes da gente julgar o serviço de outras pessoas, porque a limitação ela pode não estar explícita, mas ela está ali. E o dev muitas vezes ele é um executor. Vai vir um card lá de cima, a pessoa vai pedir para você executar uma tarefa e você não vai ter tanta autonomia assim para falar assim, olha, essa API seria muito melhor se a gente usasse fluxo XPTO e nem sempre é assim, né? O mundo ideal é, ainda mais em empresas grandes, raramente ele se aplica. Eu acho que ele nunca vai se aplicar, né? O mundo ideal. Porque sempre vai ter que ter uma balança do que é o que é válido para o negócio e o que vai ser melhor para a tecnologia. Então, o nosso ego, ele tem que ser equilibrado nesse sentido, né? Da gente não se achar o reizinho do mundo. Mas, ao mesmo tempo,
Se sua autoestima é muito baixa, você não consegue nem vender ideias que são boas. Eles falam muito da questão do Steve Jobs. O Steve Jobs não era um cara que era um técnico. Não era ele que era o cara técnico. Mas ele sabia vender as ideias. E aí ele ficou com a fama. E por mais que eu não vou entrar nessa questão, é moral ou não, não sei o que e tal. Ele conseguiu montar ele tem o mérito, claro, dele, né? Porque vendas também é uma área de estudo, assim como tecnologia, né? Uma marketing, uma área de estudo, assim como desenvolvimento. E ele conseguiu montar um império em cima dessa questão do eu não sei, mas eu sei quem sabe. Eu não sei, mas eu montei um time que consegue executar isso aí. Então, essa parte da visão, né, de deixar o ego te trazer essa visão também é muito importante. É só sempre lembrar, né, gente? Tudo na vida é equilíbrio. Não, nada, não é se abster de todo o ego que vai te fazer crescer também na área, porque você precisa ter um ego sim para saber quando as pessoas estão pisando no seu calo. Então, o ego também é importante. É, aqui eu coloquei, se especialize em um público, mas não se limite por isso. Por quê? Tem gente que. Eu vou falar do caso de quem vende landing page para infoproduto, por exemplo. A página de venda de infoproduto, ela é muito específica. Ela tem ali uma página com até 12 dobras. Você vai ter ali uma primeira, o hero do site, né? Aquela capa do site. Que vai ter que ter um texto persuasivo já, com uma promessa, com é, um texto que tem X palavras e não sei o que e tal, com X efeitos, e vai ter que ter um formulário de um jeito ou outro. Só que o que acontece? As coisas em tecnologia podem ficar batidas, e vamos supor assim, ninguém mais chega num momento que ninguém mais vai querer ficar preenchendo o formulário. O negócio vai ser bot de inscrição. No lugar de fazer landing page, vai ser bot. Só bot de inscrição. Aí a pessoa que se especializou a vida toda dela em fazer landing page de infoproduto, ela vai se ver sem chão. Por quê? Porque ela se especializou tanto que ela não consegue migrar esse conhecimento dela para outra área. Não consegue aplicar em novas tecnologias, né? Novos preceitos aí, novos até entender novos paradigmas, né? Entender o que o mercado está dizendo sobre como devem ser sites ou como devem ser os programas, porque a gente também tem que escutar o mercado. Então, é bom a gente se especializar, é bom a gente falar assim, não, eu sou especialista. Eu, por exemplo, sou especialista em sites de empreendedorismo feminino. Mas, ao mesmo tempo, eu estou com um cliente que é uma siderúrgica de Salvador. Então, assim, eu sei fazer o específico, eu sei fazer a comunicação voltada para mulheres, trabalhar ali com uma identidade visual de empreendedorismo feminino, mas eu também sei atender clientes de uma siderúrgica, atender clientes que vão trabalhar ali com um catálogo corporativo, com empresas que vai ser tipo zero glamour, total venda. O site que eles pediram para fazer tem até uma carinha meio de Excel, assim. Eu sei fazer, eu sei me virar, eu não vou perder a oportunidade. E se eu tivesse que migrar e falar assim, mulher não tá querendo mais fazer site de empreendedorismo feminino, eu ia ter que saber me virar para migrar. Então a gente tem que ser especialista sim, mas sem se fechar para o mercado. E o último conselho, eu reforcei em todos os tópicos, né? Continue a estudar.
Pode ser que daqui, sei lá, ano que vem, WordPress. Assim, no cenário bem catastrófico, né? Mas vamos falar assim, acaba o WordPress. O que eu estudei, o que eu aprendi sobre o WordPress não vai ficar para trás porque a ferramenta não existe mais. Porque quando eu fiz os sites em WordPress, eu estudei a web, né? Eu estudei como a internet funciona, eu estudei ali front. Então, se virarem para mim e falar assim: "Ah, você sabe fazer um site do zero?" Sei. O que me leva a fazer site em WordPress não é porque eu não sei fazer um site do zero. É a facilidade que o WordPress me trouxe de trazer escala para o meu serviço. Mas se eu tiver que codar do zero, eu codo. Então, a gente tem que estudar, tem que manter ali uma estrutura de pensamento de que muitas vezes, sei lá, tem gente que migra, né, de linguagem de programação até, fala assim, ah, eu trabalhava só com PHP, mas não estava conseguindo vaga, migrei para Python. Então, assim, as pessoas elas têm que entender que estudo é uma constante em quem trabalha com tecnologia. Até porque, com essa questão das IAs, não que as IAs vão roubar nosso trabalho agora, ou coisa do tipo, um cenário catastrófico, mas até para isso a gente também tem que saber manipular as IAs para fazer elas trabalharem para a gente. Porque eu vejo muito hoje que as IAs são meio que o novo cenário no code, low code. Elas aceleraram ali o processo, né, de desenvolvimento, aceleraram as coisas. A gente tem que sim ter um processo de revisão, não é que porque foi uma IA que criou que está certo, mas elas podem dar velocidade para o nosso trabalho. Ou então a gente pensar em como que eu não. É uma coisa que eu não posso ignorar, né? Fala assim, ah, não vou usar IA, que não sei o quê, que as empresas estão usando. Como que eu consigo estudar e trazer isso para o meu processo para ela, ao invés de me prejudicar, me ajudar? Então, o estudo é assim, fundamental. Aí eu quis terminar aqui, né? Tipo assim, vocês, o que aprenderam? Que aí eu quero entender se alguém aqui já trabalha com WordPress, não. Até da questão do PHP, se vocês pegaram coisas ali que dá para aplicar ali na vivência de vocês em PHP, eu queria deixar essa parte mais aberta para trocar uma ideia sobre isso, trocar só uns minutinhos, né? Que eu acho que eu já até passei do tempo.